Então, dando continuidade ao que a gente viu no vídeo anterior, né, a gente vai ver essa parte de engenharia de vendas. Por que a gente está vendo esse assunto? Porque agora a gente tem que passar por uma reengenharia em tudo que a gente está fazendo, né? Então, o Instituto IETEC, que é um instituto voltado para essa coisa do empreendedor, ele tem uns slides muito bons, eu vou usar para a gente entender melhor esse cenário de engenharia de vendas que a gente outrora não entendia, né? Então, como é que isso ocorre? As perspectivas profissionais e de mercado, elas agora mudaram o seu jeito de viver, de fazer, né? As pessoas, os profissionais e as empresas agora têm que pensar melhor nas suas vendas. Qual seria o melhor modelo, qual seria a melhor maneira de vender, principalmente nas circunstâncias que a gente vive atualmente. Então, primeira coisa, os cenários. Agora a concorrência é mais agressiva. A gente tem fusões das empresas, né? Como há um tempo atrás a gente teve, né, a Ambev, que é a Antártica com a Brahma, a gente tem a Sadia com a Perdigão, a gente teve a Jeep com a Fiat, né? Então a gente teve fusões, né, de grandes empresas e tem as crises. A gente está passando por uma delas. Já houve a crise do dólar, a crise do petróleo, a crise agora é uma crise sanitária, né, do Covid-19 e sempre haverão crises. Sejam econômicas, no nosso caso sanitária, que é uma novidade e que vocês viram que influenciou profundamente em outros aspectos, né, da vida. E esse resultado todo vem numa coisa simples, um ambiente extremamente agressivo. Mas agressivo não no sentido de violência, como até o próprio slide sugere, mas no sentido de ser mais pessoas disputando os mesmos itens, cada vez mais, né? Então, o que seria a primeira coisa para a gente solucionar isso? Primeira coisa, a gente tem que ter talentos, né? A parte de força de vendas e a parte de gestão. Quem é gestor deve, sim, pensar de maneira diferente. Também deve ter um portfólio de produtos e de serviços mais competitivo, porque, afinal de contas, agora as coisas são diferentes. E um bom e equilibrado sistema de compensação de vendas, visto que agora a gente não tem mais as vendas como tinha outrora. Lembrando o seguinte, que a gente não tem que mudar essa maneira de ver as coisas para ações emergenciais, né? Agora, como diz o próprio slide, a pergunta fundamental é suficiente? E eu vou responder isso aí dizendo o seguinte, não é suficiente. Então, como é que a gente faz para ter uma alta performance de vendas? Primeira coisa, a gente tem que ter tecnologia. É tudo que está em alta. O quadro atual é o seguinte, ó, alta competitividade, pressão por resultados, metodologia, né, para a questão de gestões informais, uma falta de estratégia de vendas por cliente, que a gente também não tinha, resultados desbalanceados e irregulares, pouca acuracidade na previsão de vendas, né? A acuracidade seria pouca boa previsibilidade, né? Pouca eficiência, né, no enxergar. Gestão oportunística e de curto prazo e dificuldade de controle e acompanhamento das oportunidades. Esse quadro atual que a gente está vendo, essa questão aqui, mostra bem o cenário dos gestores. Por isso que tem tanta desespero por parte das pessoas que são donas de empresas, dos empresários. Por quê? Porque eles não têm um plano de contingência. O que é que isso acontece? Com essa crise, todos esses problemas foram ressaltados. As pessoas elas pensam sim em curto prazo. Elas não têm uma visão de vendas. Elas pensam apenas no geral, elas não pensam por cliente. E agora a gente tem que enxergar de forma coletiva, mas também tem que enxergar de forma individual. O restaurante que ele entregava, que ele vendia pratos, por exemplo, num rodízio, agora ele está vendendo por delivery. E agora como é que é? Tem que mudar totalmente sua estratégia de vendas. Então, e quais são os resultados desse quadro atual? Metas que não são atingidas, um funil de vendas abaixo do esperado, perda de oportunidades de vendas, descontos excessivos, margens muito baixas de lucro, ciclos de venda muito alto custo, muito estoque, concentração de resultados em poucos clientes, vendas e ofertas, falta de informação, a falta de entender o tripé macroeconômico e, por consequência, não entende o que está acontecendo e, com isso, falta de resultados consistentes. Esse quadro atual mostra, e está sendo evidenciado pelo Covid-19, ele mostra bem isso aí. O Covid-19, ele traz uma crise sanitária, mas ele traz uma crise econômica, financeira e política, justamente pela falta desse equilíbrio na nossa economia. A economia não vai mal por causa do Covid-19. O Covid-19 trouxe o desequilíbrio, a demonstração desse desequilíbrio que já existia. E, obviamente, agravou ainda mais esse desequilíbrio. Então, ele não causou o desequilíbrio. Ele tem que tirar isso da cabeça.
Então, o que é que a gente tem que fazer para melhorar isso? Fazer engenharia de vendas. E do que se trata isso? Seria a gestão desses processos de venda. Então, a gente precisa identificar o que a gente tem, que são os recursos. A gente tem que desenvolver práticas melhores de vendas. A gente tem que mudar a cultura da empresa, tem que dar treinamento e tem que ter, principalmente, tecnologia. Então, vocês veem até no própria escola que vocês estão estudando, né? A gente está fazendo agora, a gente tem que ter tecnologia, né? Para poder fazer Vocês veem que a aula está bem diferente do que era antes. Então, a gente tem vídeos gravados com a minha imagem, a gente tem o PowerPoint, como vocês estão vendo agora, a gente vai ter vocês gravando vídeos, a gente vai ter vocês gravando áudio. Então, isso tudo vai ser, né, uma mudança. E isso tudo, o processo de gestão de operação de vendas, ele vai trazer isso diferente. A gente tem que mudar as nossas oportunidades, então, que a gente chama de pipeline e forecast, que eu vou explicar mais para frente o que é melhor. Isso melhor. A gente tem que mudar a carteira de clientes e dos prospectos, né, das pessoas que vão chegar, as novas. E também a gente tem que mudar os resultados e a gestão de vendas como um todo. Também temos que ter ferramentas de tomada de decisão, que antes não eram tão usadas assim, e os templates para padronização de processos e relatórios. O que é um template? Uma base. Quando vocês estudaram secretariado, a gente viu o template, que são os ofícios, comunicados, atas, relatórios, tudo aquilo tem um jeito de ser escrito e muita empresa não adota isso. Ela não enfatiza nem a sua própria marca. Então, para a gente finalizar esse vídeo, vocês vão vendo aí o ciclo básico de vendas. Primeira parte, o estágio 1, geração de leads. O que são os leads? Leads são as pessoas interessadas em comprar. Você vai ter que fazer ligações, você vai criar eventos, você vai fazer campanhas, você vai fazer uma pré-qualificação, né, uma triagem dessas pessoas. Então, você vai entender quem de fato pode comprar o seu produto. Depois disso, você vai para o estágio 2, que é a prospecção. Ou seja, você vai identificar contatos, você vai fazer a primeira visita ou o primeiro contato, e depois uma investigação. No estágio 3, você vai buscar a qualificação, ou seja, preencher questionários para ver quem vai trazer as suas oportunidades. No estágio 4, que é a análise da técnica de venda, a venda técnica, você vai definir uma solução, você vai definir abordagens, você vai ter aceite técnico. E nesse momento, você vai ter oportunidades identificadas através de questionários, de qualificações e de oportunidades. A partir desse momento é que você vai pensar no planejamento da conta, que é o quê? Definir parâmetros, preparar uma proposta, apresentar essa proposta e aceitar as condições comerciais. O contrato propriamente dito, quando a gente vai de fato conseguir algo, e é onde se define a diferença entre wins e losses, que são o quê? São perdedores e ganhadores, ganhos e perdas. Então, primeiro, o envio do contrato, o segundo, o entendimento e os ajustes, a redação final e a assinatura. Então, você analisa que uma venda ela não é feita apenas com um contato direto com o cliente. O contato com o cliente é a primeira parte. Claro que o envio da minuta de contrato, que é a última parte, pode ser o fechamento da venda. Então, existe uma série de estágios, esses estágios vão ser estudados por nós, que seria a zona de forecast, que seria a zona em que você trabalha diretamente com o seu elenco. Quem é seu elenco? Você, que é o gestor, o vendedor propriamente dito, e os clientes. Então, esse forecast seria esse elenco, seriam essas pessoas relacionadas a isso. Então, o que é que a gente tem que fazer como tarefa para a gente fechar esse ciclo desse primeiro momento? Vocês vão me fazer uma análise desse ciclo de vendas da maneira que vocês entenderam. Vocês vão escrever sobre o que vocês entenderam do estágio 1 até o estágio 6, em tudo isso baseado no que vocês estão enxergando agora no novo cenário, né, com essa crise sanitária, com a crise econômica, financeira, política. Então, como é que vocês enxergam as empresas, de uma maneira geral, sejam elas empresas de aplicativo, sejam elas empresas presenciais, como é o caso do varejo, dos shoppings, como é que vocês enxergam isso e como vocês vão fazer essa proposta? Isso tudo vocês têm que escrever no mínimo 15 linhas. Eu acho que vai ter que escrever um pouco mais.